Olá, bem-vindos ao Programa de Nivelamento de Língua Portuguesa oferecido pela Faculdade de Direito de Francisco Beltrão, mantida pelo CESUL, Centro Sul-Americano de Ensino Superior. Nestas aulas, nós faremos uma breve retrospectiva de anos de estudo, onde retomaremos as 4 grandes áreas que constituem a língua portuguesa, que são fonética, morfologia, sintaxe e semântica. Começaremos então fazendo um aporte à fonética. Tentaremos ser breves, porém tocando em pontos fundamentais, para que juntos façamos uma reflexão e um reestudo. Então, fonética. A fonética é a parte da língua portuguesa que se preocupa com o som, com a emissão sonora. Até porque toda língua ela é uma materialidade que se divide numa expressão oral e em um registro. Quando falamos em fonética, vamos nos lembrar então de fonemas. Fonemas nos lembra som. Então, toda palavra carrega em sua estrutura elementos sonoros e elementos gráficos. Então, podemos dizer que fonemas são essas unidades sonoras com as quais nós expressamos o nosso pensamento, a nossa forma de ver e compreender o mundo. Quando falamos de fonemas, temos que ter claro para não confundir fonema e letra. Fonema, representação sonora, expressão sonora, letra, o registro deste som. E é aí que nós temos que nos atentar para as particularidades que cada língua tem. Como estamos tratando da nossa língua materna, vamos nos ater então, mais especificamente, às particularidades do nosso idioma então. O que acontece quando nós falamos e quando nós escrevemos? Então, nem sempre a nossa escrita vai ser uma réplica do nosso som, ou vice-versa. Nem sempre o que dizemos, ao materializarmos na escrita, será exatamente igual. Por isso que vem dúvidas. Por que eu falo, por exemplo, casa? Casa tem som de Z, mas eu grafo com S. Então, à medida que nós vamos estudando, que nós vamos nos adentrando em uma língua, nós vamos compreendendo a sua construção. E quando nós falamos de fonética, então, nós vamos compreender alguns elementos básicos que falaremos agora de uma forma rápida, mas não menos intensa. Então, o exemplo falado anteriormente. Por que casa eu escrevo com S, apesar de pronunciá-lo com Z? Por que eu não reproduzo exatamente? Primeiro, porque nós temos uma história linguística. As palavras têm uma família, elas não nascem do acaso. Então, em aulas seguintes, quando nós formos retomar a estrutura gramatical da língua, nós falaremos novamente deste exemplo e, com certeza, as dúvidas que porventura ao final desta aula persistirem serão solucionadas a seguir. Mas de antemão podemos dizer assim, se a palavra tem uma família, ela tem uma história, ela tem uma origem, ela não está por acaso. E o que nós temos que entender então é o papel que consoantes e vogais desempenham dentro da língua. Por exemplo, todo S entre vogais, ele perde carga fonética. Da mesma forma, isso vai acontecer com o R. Por isso que nós temos R e temos o ER, ambos essenciais para o nosso idioma. Então, se o S ou o R estiverem entre vogais, eles perdem carga fonética. E aí o R vira ER e o S, que no início da palavra tem som forte, SA, vira ZA. Exemplozinho prático, comum, perturbador, que nós daremos sequência a ele depois quando estivermos relembrando as categorias gramaticais. Então, o papel das vogais é imprescindível. Tanto que nós temos 5 vogais gráficas, 5 letras, A, E, I, O, U. Foneticamente, nós temos 12 vogais, A, AN, E, EM, E, I, IN, O, ON, O.
e U. Então percebam, 5 letras, 12 sons. Aí eu volto no início desta aula. Letra e fonema são coisas diferentes. Ambos imprescindíveis para um idioma, mas bem diferentes. E de onde vêm essas marcas então? Então nós temos que andar lado a lado com os nossos sinais gráficos. E na língua portuguesa nós temos somente 2 sinais gráficos. Nós temos então o acento agudo, que automaticamente abre, por isso que eu digo o acento circunflexo, que fecha, né? O, e, podem ser fechados pelo acento circunflexo, mas nós temos uma marca de nasalização. E essa marca de nasalização, na palavra, representa-se pelo til. Til, portanto, não é acento gráfico, é marca de nasalização. Mas essa nasalização não ocorre somente pelo til. Essa nasalização ocorre também pelas consoantes M e N. Por isso que muitas vezes, quando nós falamos de dígrafos, né? O que é um dígrafo? 2 letras com um único som. Muitas vezes nós temos um dígrafo que não está naquelas 10 categorias da língua, que já vamos falar delas. Mas muitas vezes esse dígrafo, ele está nasalizado. É um dígrafo, não é gráfico, é um dígrafo nasal, tá? Então, este pode estar marcado pelo til, como pode estar marcado pelo M e pelo N. O que mais que nós teríamos para dizer ainda na fonética? Então, falávamos de vogais. 5 vogais gráficas, 12 vogais fonéticas. 2 elementos imprescindíveis: separação silábica, número de sílabas, hiatos, ditongos e tritongos. Quanto ao número de sílabas, então, quando falamos de separação silábica, temos que ter claro que não podemos separar as palavras aleatoriamente. Elas seguem uma regra. Não falaremos destas regras aqui, porque vocês cansariam e não chegariam a lugar nenhum. Mas faremos isso em formas de exercícios que logo na sequência vocês terão disponibilizados online, onde vocês poderão exercitar, retomar suas gramáticas e olhar as particularidades da separação silábica. Mas via de regra, nós temos então que respeitar 4 estruturas. Monossílabos, palavras que têm uma única sílaba. Então toda palavra monossilábica é inseparável. Dissílabas, palavras com 2 sílabas. Trissílabas, palavras com 3 sílabas. E polissílabas, palavras com 4 sílabas ou mais. Entram neste campo. O que mais temos que considerar aqui? Falávamos então de acentos gráficos. O que temos que considerar na língua portuguesa? Nós temos sílabas tônicas e sílabas átonas. O que são sílabas tônicas? São aquelas sílabas fortes, grafadas ou não pelo acento gráfico, agudo ou circunflexo. Sílabas átonas, obviamente que são as sílabas fracas. Na nossa língua nós temos uma outra particularidade, tá? Com exceção de alguns monossílabos átonos, vejam bem, vou repetir, com exceção de alguns monossílabos átonos, todas as demais palavras da língua portuguesa terão uma sílaba tônica, somente uma. Por isso que nós, no decorrer da nossa escolaridade, nós estudamos então palavras oxítonas, paroxítonas e palavras proparoxítonas. O que são oxítonas então? Palavras que têm a última sílaba tônica. Algumas oxítonas são acentuadas e outras não. Paroxítonas, palavras que têm a penúltima sílaba tônica. Algumas acentuadas, outras não. Proparoxítonas, palavras que têm a antepenúltima sílaba tônica. Todas as proparoxítonas da língua portuguesa são acentuadas.
Por que estamos retomando isso? Porque isso é fundamental para entendermos a estrutura, para bem falarmos e para bem escrevermos. Um erro gráfico, como a gente sempre diz, é um erro muito percebido. É visível. Apesar de todo o aparato tecnológico de hoje termos excelentes programas de computação com correção, mas nós não sabemos em que situação teremos que escrever. E muitas vezes a tecnologia não está ao nosso alcance. Então realmente precisamos dominar. O idioma é o mínimo, né, que um ser humano pode ter, é o domínio sobre a sua língua materna. Então é fundamental que entendamos isso. Oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. Uma outra particularidade da língua portuguesa. A tonicidade é da última sílaba, tá, em forma contrária. Então, última, penúltima, antepenúltima. Se a palavra tiver 4, 5, 6, 7 sílabas, né, que é raro, via de regra, a língua portuguesa ela se mantém com um máximo aí de 4 sílabas, a maioria das palavras, mas se porventura tiver palavras com mais de 4 sílabas, nós nunca encontraremos um acento que não seja até a antepenúltima. Última, penúltima, antepenúltima, não mais do que isso. Então, lembrando, nós estamos revisando gradativamente. Falamos de sílabas tônicas e átonas, falamos de monossílabas, dissílabas, trissílabas e polissílabas, falamos de oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. Falamos de vogais gráficas, que são 5, e de vogais fonéticas, que são 12. E agora vamos lembrar de mais algumas particularidades. Quando falamos de vogal, nós temos como classificar estas vogais dentro da palavra. Então, nós temos 3 particularidades. Nós temos, então, hiatos, ditongos e tritongos. O que é isso? Nada mais é do que o encontro vocálico. O que é um encontro vocálico? São 2 ou mais, no máximo 3, né? Não temos além de 3, vogais próximas na palavra. Para classificarmos em hiato, ditongo e tritongo, precisamos compreender se elas estão na mesma sílaba ou não. Por isso que falávamos da importância da separação silábica. Então vejam só, quando nós separamos uma palavra em sílaba, por exemplo, na palavra saúde, né, nós temos o S, o A, o U, o D e o E. Quando separamos essa palavra em sílaba, nós vamos ter sa, u, d, até porque este u é acentuado. Então vejam vocês, quando eu olho para a palavra saúde, eu vejo lá um a e um u próximos. Quando eu separo essa palavra em sílaba, o u fica sozinho. Fica o s e o a em uma sílaba, o u em outra, o d e o e numa terceira. Este é um exemplo de hiato. 2 vogais juntas na palavra, separadas na sílaba. Olha que interessante. As vogais são as únicas letras do nosso alfabeto que sozinha constituem sílaba. Então, uma vogal sozinha, ela constitui sílaba. E o que é sílaba? Sílaba é a menor unidade fonética. Revisando, sílaba é a menor unidade fonética. O que isso significa? Significa que se eu quiser diminuir ainda mais, eu não chegarei a lugar nenhum. Eu terei sons isolados. Por exemplo, o S e o A de saúde, sa. Se eu quiser diminuir ainda mais esse conjunto fonético, eu vou ter um S e um A, e eu não tenho sílaba. Agora, se eu digo sa, eu tenho uma formação, uma junção sonora que se constitui em uma sílaba. Então, sílaba é a menor unidade fonética. Outra particularidade, na língua portuguesa não existem sílabas sem vogais. Toda sílaba obrigatoriamente terá uma vogal. Mas vejam vocês, uma vogal. Mais do que uma, não pode. Por isso que nós estudamos, então, o hiato, o ditongo e o tritongo. Porque quando eu estudo o hiato, eu percebo que essas vogais ficarão separadas. Então, o A de sa
é vogal. O U, que está sozinho, é vogal. E lá na última sílaba, D, o E é vogal. Então, 3 sílabas. Saúde é uma palavra trissílaba, 3 sílabas, e em cada sílaba uma vogal. E eu tenho um caso de hiato. E ditongo? Ditongo, então, são 2 vogais próximas na palavra e que quando eu separo em sílaba, elas permanecem juntas. Bom, aí vem a regra geral, uma sílaba por vogal. Uma vogal por sílaba, desculpe. Então, saudade, diferente de saúde. Saudade. Eu não digo saudade, eu digo saudade. Eu faço isso numa única emissão sonora. Então, se eu separar saudade em sílaba, eu vou ter sal, da, de. 3 sílabas, trissílaba novamente. Com um diferencial, aqui o A e o U, que lá em saúde ficaram separados, permanecem juntos. Então, veja, a regra geral diz que é uma sílaba por vogal. Tá? Uma vogal por sílaba. Então, o que eu terei aqui? O A sempre será vogal. Das 5 vogais que nós temos, A, E, I, o A sempre será vogal. I e U, semivogais. E e O fazem papel de semivogais. Então, vejam, saudade, sal, o A é vogal e o U semivogal. O que é uma semivogal? É uma vogal que perdeu carga fonética. Não contraria-se a regra geral e aí caracteriza-se um caso de ditongo. Então, ditongo são 2 vogais que estão juntas na palavra e que permanecem juntas na sílaba. Aí vocês devem lembrar das aulas de língua portuguesa, aonde os professores costumeiramente falavam em ditongo crescente e ditongo decrescente. Tá? Então, ditongo crescente e decrescente, ele é classificado pelo posicionamento da vogal. Então, quando a semivogal está antes, né? O I, o U, o E ou o O, e depois a vogal, disse que é um ditongo crescente. O som menor está primeiro e o mais forte na sequência. Ou vice-versa. A vogal está antes e a semivogal depois. Então, aí nós teremos um ditongo decrescente. E o terceiro caso de encontro vocálico é o tritongo. Como o próprio nome diz, 3. 3 vogais juntas na palavra e permanecerão juntas na sílaba. Por exemplo, saguão. Eu separo em sílaba, é um monossílabo, eu terei sa, guão. Lá em guão eu terei 3 vogais, o U, o A e o O. Quem será a vogal? O A. O U e o O terão papéis de semivogais. No tritongo, não existe tritongo crescente ou decrescente, tá? O tritongo é um caso único, até porque, via de regra, né, sempre terá essa sequência. Uma semivogal, uma vogal e uma semivogal novamente. Por que é importante esses encontros vocálicos? Para entendermos ainda mais o papel da fonética, para compreendermos melhor o processo de pronúncia correta e separação silábica e entender o papel. Então vejam que interessante, não existe na língua portuguesa sílaba sem vogal, mas vogal sozinha constitui sílaba. Muito importante isso. E para encerrarmos esta aula de hoje, nós vamos então falar de um outro elemento importante que devemos sempre considerar, que é o caso dos dígrafos. Então, o que é um dígrafo? Então, como o próprio nome já diz, né? O dígrafo são 2 palavras, 2 letras, que na palavra tem um único som. Então, nós temos 10 dígrafos gráficos na língua portuguesa. Nós temos o LH, o NH, o CH, que são comuns, não se separam. Então, eu vou separar a palavra em sílaba, esses 3 dígrafos são inseparáveis. Como ocorre também com o RR e o SS, que juntos formam uma única emissão sonora. Mas diferente do CH, LH e NH, que eu não separo,
o RR e o SS obrigatoriamente, ao fazer a separação silábica, eles ficarão um em cada sílaba. Nunca o dígrafo inteiro na mesma sílaba. Aí nós temos ainda o caso do QU e do GU. Neste caso, o QU e o GU serão dígrafos quando o U não tiver som. Por isso que é diferente quando eu falo, por exemplo, quero. Eu grafo o U, mas ele não tem som. Q-U-E-R-O. Quero. Monossílabo. Quando eu separo em sílaba, quero. O que, na verdade, a pronúncia vai do que para o E. Este U, ele está ali por uma questão etimológica, por uma questão evolutiva, por uma questão histórica, mas ele não tem som. Então, neste caso, ele é um dígrafo. Agora, quando eu pronuncio este U, ele não constitui dígrafo. Por isso que guerra é diferente de aguentar. Em guerra, este U não tem som, só está grafado. Em aguentar, ele está grafado e eu pronuncio. Então, não é dígrafo. Então, estes cuidados nós temos que ter. E temos ainda a questão do SC, do XC e do X cedilha, que são também os nossos dígrafos gráficos que nós temos na sequência. E lembrando aqui, nós temos dígrafos, então, gráficos e dígrafos nasais. Então, isso é muito importante. Então, vamos repetir. LH, NH, CH, RR, SS, QU, GU, SC, S cedilha e XC. Estes são os 10 dígrafos gráficos da língua portuguesa, também chamados de dígrafos, né, vocálicos. E aí nós temos os casos, então, dos dígrafos que se constituem pela marca de nasalização ou pela sucessão do M e do N. Então, quando se diz, por exemplo, antes. Então, graficamente eu tenho A, N, T, E e S. Tenho um dissílabo aqui. Antes. Este an, eu digo que ele é um dígrafo nasal. Por que ele é um dígrafo nasal? Porque este N tem o mesmo papel que o til. Ele está dizendo, né, que é uma expressão nasal. Então, o que é uma pronúncia oral? É um som que eu pronuncio livremente pela boca. O que é um som nasal? Então, quando eu digo, por exemplo, antes, ao falar este an, eu percebo que este som sobe. Ele vem aqui para esta cavidade nasal. Então, ele nasaliza. Por isso que na língua portuguesa o til tem este papel. Ele é uma marca de nasalização. Então vejam vocês, nesta aula de hoje, que foi bastante, né? Teve bastante pontos fundamentais para relembrarmos, nós fizemos um passeio bem grande sobre a fonética, para tentar deixar bem claro o que é som e o que é grafia. O que é fonema e o que é letra. E quais são as particularidades. Agora, na sequência, nós teremos então exercícios, onde vocês estarão tendo a oportunidade de acessarem as suas gramáticas, revisarem suas aulas de língua portuguesa, colocarem tudo isso em prática, porque na sequência, então, nós teremos o acordo ortográfico. Esta alteração que a língua portuguesa passou nesses últimos anos, ainda está passando, está se efetivando esse acordo, e para que nós entendamos as mudanças ocorridas e o que está posto, nós precisamos então relembrar algumas coisas da fonética. Senão, o acordo ortográfico ele cai no vazio para muitos de nós. Então aproveitem os exercícios que estarão na sequência e até a próxima aula. Obrigada!